Você já parou para se perguntar por que age como age em determinadas circunstâncias, em determinadas situações? Por que você se esquece tanto de algumas coisas? Por que você reage de maneira que nem mesmo você consegue compreender o porquê reagiu daquela maneira diante daquela determinada situação? Porque sempre que acontece X coisa, você reage daquela maneira, porque sempre você trava, porque sempre você começa a ficar ansioso, nervoso, porque sempre reage de uma maneira mais agressiva, porque sempre reage ou age de maneira mais calorosa do que deveria, mais amorosa ou até mesmo gentil do que gostaria. Você já se perguntou por que você não consegue agir de maneira diferente do que gostaria muitas vezes? Ah, eu queria ser mais enérgico com tal pessoa, eu queria ser mais carinhoso com tal pessoa, eu queria ser mais bravo, eu queria ser mais firme com aquela ou aquela outra pessoa. E por que eu reajo dessa maneira sempre que sou provocado, sempre que lembro de algo, sempre que algum conteúdo meu deseja vir à tona, algo deseja aparecer? Por que eu sempre ajo dessa maneira ou reajo dessa maneira? Por que isso acontece tanto comigo? Pode ser que as respostas estejam no que nós chamamos de mecanismos de defesa do ego. Mecanismos de defesa da nossa mente ou da nossa psique. Bom, quero abrir um parênteses aqui. Muitos canais na internet falam sobre psicanálise, saúde mental, voltados para os profissionais da área, para estudantes da área, e são canais muito bons. Porém, este canal aqui, eu tento trazer para a realidade do dia a dia de pessoas que não são profissionais da área, pessoas que não lidam, que não são estudantes da área, ainda que, de alguma maneira, essas pessoas também possam se servir de conteúdos, mas eu quero pensar mais nas pessoas comuns, que não são estudantes de psicanálise ou áreas afins, e nem profissionais já atuantes, mas pessoas que lidam com seus sentimentos, com suas angústias, com suas ansiedades, suas depressões e as mais variadas formas de adoecimento psíquico, de comportamentos, de emoções, de afetos. Bom, voltando para o nosso assunto então. Por que será que eu sempre ajo de determinada maneira que, se eu parar para pensar, não era como eu gostaria de ter agido? E por que eu reajo de determinadas maneiras que, de fato, eu não gostaria de ser daquela forma? Como eu falei, possivelmente a resposta esteja no que nós chamamos de mecanismos de defesa do ego. E são muitos mecanismos de defesa. Quem começa a falar sobre isso é Freud, e a sua filha, Anna Freud, desenvolve um pouco melhor estes conceitos e a psicanálise continua trabalhando, continua estudando sobre isso. Bom, agora eu quero falar sobre alguns deles e vou ser bem breve em cada um deles, bem breve. A minha intenção é que no próximo vídeo eu consiga detalhar um pouquinho mais cada um desses mecanismos, mas de forma breve. Eu queria falar sobre alguns para você. E enquanto eu falo, você vai tentando olhar para você e percebendo se você utiliza esses mecanismos de defesa. Porque se há mecanismos de defesa atuando, eles estão defendendo o seu ego de algum conteúdo muito importante. A angústia, como dizia Lacan, é um afeto que não mente. Por vezes, para impedir com que a angústia apareça, nós usamos mecanismos de defesa. Mas é muito importante saber ouvir a voz que quer falar conosco. Essa voz da angústia, essa voz que traz ansiedade. Mas para que nós não possamos sentir estes afetos, digamos assim, trazer essas memórias que por vezes são dolorosas, são conflituosas, vergonhosas, nós usamos mecanismos, nosso ego usa mecanismos de defesa para que esses conteúdos não venham. Agora, de forma bem rápida, e você me coloca aí depois nos comentários se qual você utiliza, se utiliza algum que eu não citei, porque eu vou citar apenas poucos, não são todos, tá? São muitos mecanismos de defesa. Eu vou citar alguns e você coloca aí qual você costuma utilizar. Todos nós utilizamos mecanismos de defesa, é muito comum, tá? Então, é muito comum porque todos nós temos conteúdos que às vezes querem vir, porém são dolorosos, são, como eu falei, vergonhosos, são conflituosos para o nosso ego e aí nós tentamos reprimi-los. Bom, já usando esse termo, o primeiro desses exemplos que eu quero usar é a repreensão. Repressão, na verdade, né? Você reprime algum tipo de conteúdo. O conteúdo, quando eu falo, é uma lembrança, uma memória, um sentimento, algo que te evoca. Por exemplo, alguém que foi abusado na infância.
é muito comum que ele se esqueça. Ele simplesmente se esqueça do que aconteceu. Ele não tem a memória sobre aquilo. Ele sabe que aconteceu, mas de alguma maneira ele esqueceu de tudo. É um mecanismo de defesa do ego para que você não traga aqueles conteúdos que são dolorosos para você. Então eles ficam reprimidos. Reprimimos muitas coisas. E o recalcamento também é um outro mecanismo de defesa que você, como se você pegasse esse conteúdo que está reprimido e jogasse para um porão. Então, você se esquece de algo, você reprime algo, é como se não acontecesse. Aquilo nunca aconteceu. Outro mecanismo de defesa é a negação. A negação é quando, o próprio nome já diz, você está passando por algo, há uma verdade, algum sentimento que precisa vir, porém você simplesmente o nega. Por exemplo, alguém fala para você, olha, você está ficando viciado, por exemplo, sei lá, em jogos. E aí você nega, não estou. Eu estou apenas me divertindo e eu posso parar quando eu bem quiser. A hora que eu achar melhor, eu paro. Eu não sou viciado, eu não tenho problema com isso, eu não tenho problema com bebidas, eu não tenho problema com o uso de tecnologia, eu não tenho problema com pornografia, eu não tenho problema. Eu faço porque eu gosto, mas quando eu quiser eu paro. Então, a negação é um outro. Agora, nós temos também a projeção. Projeção é quando eu projeto no outro um sentimento que é meu. Então, para que eu não diga, por exemplo, que eu odeio o meu chefe, eu digo assim, o chefe me odeia. Quando, às vezes, um casal não está indo bem, por exemplo, e ele pensa em se separar da esposa ou do marido, ele fala, ela quer se separar de mim, ele quer se separar de mim. Você projeta no outro um sentimento que é seu. Um outro é a racionalização. Você começa a colocar de forma racional alguma coisa que você sabe que te incomoda, que te afeta, e que você sabe de repente que um problema não é do outro, mas é seu. Então, você comprou algo que não deveria ter comprado. Você sabe de fato que não precisaria ter comprado aquilo, mas você começa a explicar todas as razões racionalmente para que você pudesse ter feito aquela compra. Bom, eu comprei, sabe por quê? Porque, na verdade, aquilo ali vai me facilitar a vida quando eu fizer isso, aquilo outro, quando acontecerem X coisas. Ou, por exemplo, a pessoa foi numa entrevista de emprego, ela não estava preparada para aquele emprego e começa a dizer assim, na verdade, eu só não fui escolhido porque o entrevistador ele foi preconceituoso para comigo e ele não gostou das minhas tatuagens. E por ele não ter gostado das minhas tatuagens, por exemplo, uma tatuagem que eu tinha no braço, ele não me escolheu para a vaga. Então, eu racionalizo algo que está acontecendo. A sublimação também. Sublimação é quando eu transformo algum tipo de demanda minha, desejo, algum conteúdo que deseja vir à tona, para eu proteger o meu ego, eu transformo ele em algo normalmente aceitável pela sociedade, bem posto, digamos assim. Tem muita gente que vai para a academia para fazer força, por exemplo, para extravasar, para sublimar algum conteúdo, algum sentimento que tenha. O seu ego tentando se defender de alguma coisa, ele fala, não quero pensar em nada, eu vou para lá e vou pegar força, vou fazer força, vou sentir dor, porque é isso que eu preciso agora. Então, é um mecanismo de defesa. E a formação reativa. A formação reativa ela é interessante. Você faz quase que o oposto do que você gostaria. Então, você sente muita raiva, vou voltar ao exemplo do chefe. Você quer brigar com o chefe, você gostaria de falar umas boas verdades, como você costuma dizer para o chefe, e ser grosseiro com ele. Mas ao invés de ser grosseiro e falar as boas verdades, você acaba sendo muito gentil. E também pode ser o contrário. Com alguém que você acha que merece toda a sua gentileza e carinho, você acaba sendo grosseiro com essa pessoa. Ou seja, você faz com que o oposto do seu sentimento venha à tona, sendo descarregado no outro. Então, a grande questão é, todos nós usamos mecanismos de defesa. E é muito importante saber identificar os mecanismos de defesa. E como eu disse, há muitos outros, além desse, muitos outros. É muito importante saber identificar, porque se eu souber identificar, eu vou começar a me conhecer um pouco melhor. Me conhecendo um pouco melhor, eu consigo reduzir a necessidade desses mecanismos de defesa e fazer com que esses sintomas que normalmente eles estão escondidos por trás, eles amenizem e eu consiga viver melhor, de forma mais leve, mais sensata, mais sadia. Eu posso me perguntar, por exemplo, por que eu reajo diante dessas situações dessa maneira? Por que eu ajo sempre assim quando tais coisas acontecem?
Por que que eu faço dessa forma e não de outra? Por que que eu gostaria de fazer X coisa e faço Y? Anote essas coisas. Se faça essas perguntas. E como eu costumo dizer, uma boa análise sempre é muito bem-vinda. Se você não tem um psicanalista ainda que seja de confiança, eu faço atendimentos online, meus contatos estão aqui no vídeo. E se esse vídeo fez sentido para você, se você gosta de conteúdos assim, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Um abraço e até a próxima.